E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui com o pessoal do nosso próximo talk, os convidados para esse próximo talk, assunto muito importante, é o último talk desse seminário. O assunto agora é como manter uma consistência na nossa vida de fé, mesmo em meio de ocupações, preocupações e distrações, né? Eu acredito que uma grande parte do público que está nos assistindo se encaixa nesse perfil, né? Pessoas que trabalham, às vezes trabalham e estudam, às vezes trabalham e estudam e tem família, tem criança. Então, são várias coisas para administrar, várias ocupações, várias preocupações e várias distrações. Como, no meio de tudo isso, a gente manter uma consistência na nossa vida de fé? Essa palavra é a palavra-chave, consistência. Para a gente tratar desse assunto tão importante, nós temos 3 convidados. Na verdade, o senhor Manuel, o terceiro, ele ainda não está aqui com a gente, mas acho que daqui a pouco ele chega. Tá? Vou apresentar os 2 que estão com a gente nesse momento. Pastor Odair, o vice-presidente da Associação das Famílias. Ele é formado em teologia e também em terapia familiar, abençoado desde 1995 com a pastora Yolanda, pai de 2 filhas. E temos também a Luana, mais uma vez com a gente, senhora Luana Han, cursando pedagogia, formada no CARP, estudante full-time. Atualmente ela atua como staff, ajuda no Ministério Infantil e também na parte de traduções da Associação das Famílias, e abençoada recentemente, em 2020, com o grande Yanshidô. E o Manuel Dantas, que acho que daqui a pouco vai estar com a gente, né, professor de artes e também é responsável do Projeto Nacional Educação do Caráter, abençoado desde 2001 e pai de 2 filhos. Então agora eu vou pedir para Leilane apresentar alguns dados para a gente fazer uma pequena pincelada e introduzir esse assunto. Então vamos lá, vamos aos dados. Só um minuto, está carregando aqui minha tela. Só um segundo, gente. Estamos aqui com algum problema na tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Pesquisa elaborada pela Universidade de Fortaleza, com 60 pacientes oncológicos de hospitais em São Paulo, mostrou que a presença da espiritualidade é um fator de influência na capacidade de resiliência para enfrentar o processo de adoecimento direcionado para o tratamento oncológico. Os católicos foram os que apresentaram maior resiliência, os agnósticos os que tinham menor resiliência. Deste modo, pode-se concluir que pessoas com espiritualidade, ou religiosidade, como quiserem, possuem melhores mecanismos de enfrentamento do que os agnósticos. Aqui a gente tem uma imagem, né, da porcentagem da diferença para vocês, tá bom? Vamos ao próximo dado. Frederick Flatt, psiquiatra, autor, formado em Cornell University Medical College, onde atuou como professor associado adjunto de psiquiatria. Defende a fé como um dos pilares de resiliência, que é, para ele, um processo de adaptação contínua, no qual o indivíduo dispõe de um conjunto de forças psicológicas e biológicas para se reorganizar e superar com sucesso as mudanças estressantes que se dão em diferentes fases da vida. Atrás de Myung-Sodê havia uma montanha chamada Dalma. Eu sempre subia essa montanha e orava a noite inteira nas rochas. Independente do frio ou do calor, eu me dedicava à oração todos os dias, sem falta. Quando começava a orar, eu derramava tantas lágrimas que o nariz escorria e eu até soluçava. Por horas a fio e com muita dedicação, eu orava a respeito da palavra que tinha recebido de Deus. A palavra é um código para se
ser decifrado e exige mais dedicação durante a oração. Pensando agora, na verdade, naquele tempo, já havia me concedido amavelmente a chave que podia abrir a porta do segredo dele. Porém, as minhas orações não eram suficientes, e por isso eu ainda não podia abrir aquela porta. Nesse estado, mesmo que eu comesse, não distinguia o que estava comendo, e mesmo que eu fechasse os olhos à noite, eu não conseguia dormir. Reverendo Sammy Amun, um cidadão do mundo que ama a paz, páginas 67 e 68. Muito bem, obrigado, Leilane. Então, a gente vê, né, essa última palavra aqui do Reverendo Sammy Amun, do Verdadeiro Pai, a consistência dele, né? Nenhum dia, sem falta, né, independente de chover, de fazer frio, tá lá sempre, né, constância, nessa consistência. Então, agora a gente vai começar as nossas perguntas, pedir para a Leilane ler as perguntas, né, direcionando elas para cada um dos nossos convidados. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje. Eu estou passando por um deserto na minha vida de fé, me sentindo com pouca fé, sem inspiração ou até com o coração frio, desinteressado pelas coisas ligadas a Deus. A primeira pergunta é: qual a melhor forma para rapidamente sair dessa fase negativa? E a segunda parte dessa pergunta é: existe uma maneira de evitar que eu caia novamente nesse estado espiritual? Por favor, pastora Daílson, pode responder essa pergunta para a gente? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com os senhores e senhoras, né, no encontro do Love Day, o tal, Vida de Fé. Sobre essa parte, né, esse desânimo por a vida de fé. Né? Então, primeiramente, eu acredito, né, assim, nós temos que estudar a palavra, estudar o princípio divino, né? Por quê? Porque nós não devemos ser somente religioso. Ser religioso é uma coisa, ser imagem e semelhança de Deus é outra coisa, né? Então, assim, não somente uma vida religiosa, né? Mas qual é o foco da minha vida? O que realmente eu estou buscando? Aonde eu quero chegar? E eu acredito, né, que todos nós que estamos aqui já conhecemos bastante, né, do princípio divino, já conhecemos bastante dos verdadeiros pais, né? Então, entender da onde eu vim, aonde eu já cheguei e aonde eu tenho que chegar. Então, qual é a meta da minha vida? É o meu aperfeiçoamento, é justamente ser essa imagem e semelhança de Deus, ou seja, ser esse templo de Deus. Então, todo dia eu tenho que comer, todo dia eu tenho minhas necessidades. Eu não posso deixar de comer durante o dia, verdade? Tem os horários e tal. Então, todo dia eu preciso fazer oração. Todo dia eu tenho que ter essa parte, né, da minha oração, da minha busca a Deus, né? Uma outra coisa, essa consistência, ou como eu posso fazer para não cair mais nesse desânimo, né? A gente sabe que toda ação, ela tem uma reação. É por isso que eu mesmo gosto de orar muito alto, muito forte, porque eu sei que quando eu invisto força física, isso tem um resultado espiritual. A gente estuda o princípio divino e sabe que lá no princípio divino é falado essa relação entre o meu eu físico e o meu eu espiritual. Então, para não cair nesse desânimo, certo? Então, a pessoa, ela precisa investir, ela tem que ter esse investimento na sua vida de oração, na sua vida de fé. E Deus é o meu Pai, Deus não está assim tão distante, né? Tem muitas pessoas que olham para cima, olham para o céu e vê Deus tão distante, né? Não buscar esse Deus tão distante, esse Deus que está mais próximo realmente de nós, né? Então, essa cultiva de todo dia, né? A sua oração, o seu rondoquê, as suas práticas, né, diárias, né? Então, isso vai trazer um resultado na vida dessa pessoa, né? E uma outra coisa
eu sempre pensei, eu não tenho pessoas para estar, não preciso de pessoa para estar no meu pé o tempo todo, né? Ou seja, então eu preciso ser essa força, né? Eu tenho que ter essa força dentro de mim, essa disposição natural dentro de mim para poder orar, para poder buscar a Deus, né? E cultivar isso no meu dia a dia, né? Então, não é algo que vai acontecer ou que vai cair do céu como um milagre, né? Não. Isso é uma busca, né? No dia a dia. Todo dia eu estou ali, né? Na minha busca diária, né? E fazer disso realmente, né? Um ofício para a minha vida, né? Porque o meu alvo da minha vida é o meu aperfeiçoamento individual. Então, o que eu era antes de conhecer o princípio divino, o que eu sou hoje e aonde eu quero chegar é aperfeiçoar Deus em mim mesmo, né? Então, eu acredito que se a pessoa tiver essa mentalidade, vai conseguir. Legal, muito obrigado. Obrigado, pastor. Vamos lá, segunda pergunta de hoje. Eu sei que orar e estudar a palavra de Deus é importante e poderia me ajudar, mas ao mesmo tempo eu me sinto totalmente engolido pela correria do dia a dia. Problemas no trabalho, cansaço de ir e voltar, problemas de casa para administrar. Eu até tenho tempo, mas quando me sobra, eu acabo preferindo descansar ou relaxar um pouco. Como posso encontrar força e determinação necessária para desenvolver uma vida de fé consistente? Relacionada a esse caso, né? Luana, você responde essa pergunta para a gente hoje? Boa noite. Boa noite, gente. Bom, essa pergunta, na verdade, é uma constante, né? Se você tem tempo, é claro que você vai abrir seu Netflix e vai atualizar, né, sua lista. Mas aí a gente se pergunta, e o tempo para nossa vida de fé? Então, eu, assim, como eu posso falar? Vou dar um exemplo meu mesmo para responder essa pergunta. Se a gente esperar um tempo para fazer, né, as nossas condições, cultivar a nossa vida de fé, eu acho que ela nunca vai chegar, né? Então, o que eu priorizo? A minha mentalidade é de que a minha vida é uma constante devoção, é uma constante vida de fé, porque a sua vida de fé é o caminho para você ligar até Deus. Então, você não vai esperar entrar numa sala de oração para começar a orar. Não. Você indo para a faculdade, o tempo no ônibus, eu brinco, né? Eu sou uma pessoa muito filosófica, aliás. Eu vou olhando para as pessoas e fico perguntando para Deus como que Ele ama essas pessoas e se um dia eu puder encontrar com elas, como eu posso impactar elas, né? O que eu posso deixar para elas? E constantemente eu fico buscando como que Deus está por trás de todas as pessoas, né? Então, o que eu posso responder você não precisa achar um tempo, depois que você terminar tudo, você fazer uma oração, você fazer uma leitura, não. Você, desde o momento que está dormindo, dormir também é uma devoção, porque Deus precisa do seu corpo saudável, para que você possa realizar boas ações, que possa alcançar a perfeição, porque você precisa do seu corpo físico. Você ir caminhar até, sei lá, fazer o rondoquê de manhã, de noite, já é uma devoção. Você ir para a faculdade e você estudar é uma oração. Então, a sua vida, 24 horas, se torna uma condição de indenização, porque você se coloca na posição de figura central, ou seja, você é o sujeito de recriação. Então, logo mais, você não tem mais esse tempo de, eu não tenho mais tempo sobrando e quando eu tenho, eu não quero. Porque você já está fazendo, então você sente mais vontade de querer fazer mais. O ser humano tem esse tipo de natureza. Ele não ele não quer ficar no raso, sabe? Ele quer nadar mais profundo. Ele sempre quer encontrar uma coisa que impacta mais ele, que, emociona mais profundamente. Então, isso foi uma coisa que me deu um choque também, porque esse ano eu saí da sede depois de 7 anos e eu tava fazendo faculdade online, e daí eu falei assim, caraca, mas eu não tenho nenhuma figura central, ninguém para servir, ninguém para ir lá e ficar me perseguindo. Brincadeira. Ninguém fica pedindo coisa toda hora para mim. Então, aí eu comecei a entender, não, a minha vida, eu caminhar, eu respirar, deve ser uma constante preocupação com a vontade de Deus. E naquele momento a vontade de Deus pode ser que, antes de alguém pedir, meu sogro pedir, eu vou lá e varro o corredor, eu vou lá e limpo a cozinha, eu vou lá e dou o meu melhor na faculdade. Porque se você esperar chegar
na frente da verdadeira mãe para servir bem ela, eu acho que você pode esquecer, sabe? Eu encontrei a verdadeira mãe umas 3 vezes na minha vida. E quem nunca encontrar, quer dizer que nunca vai chegar à perfeição? Então o princípio tá errado. Mas se você traz os verdadeiros pais até você e vive com eles, deixa eles entrar, então não vai ter mais aquela mentalidade de, não vai sobrar tempo. Não, você vai querer criar tempo. Aí começa a entender o princípio de que você consegue dominar o tempo. E quem consegue dominar o tempo, né, consegue dominar a vida e consegue estabelecer metas e cumprir essas metas. Então, basicamente, esse tipo de vida que você começa a emergir. Então, exemplo, se você for Uber, se você trabalhar 10 horas por dia e constantemente buscar, saber e se preocupar com o coração de Deus por trás daquela pessoa, você fez 10 horas de oração, né? Então, você não vai precisar chegar em casa e pensar, tem 40 minutos de oração. Basicamente é isso. Obrigada. Obrigado, Luana. Realmente bem interessante, uma forma totalmente diferente, né, de enxergar, né. Eu também fiz reflexão porque a gente fala muito, né, que na verdade a gente tem que dedicar 100% para Deus, né, ou seja, mesmo que eu separasse do meu dia talvez 21 minutos, até mesmo que fossem 40 minutos, ou até mesmo 2 horas para orar, ainda assim não seria 100% do meu dia, né, seria um pedaço só, né. Então você se dedicar 100% para Deus, realmente que só dessa forma, né? Você, claro, ter seus momentos de oração mesmo, de estudo da palavra, mas também estar presente com Deus, ver dos pais, todos os outros momentos, né? Em cada situação, né? Legal. Leilane, você lê a terceira pergunta pra gente? Claro, vamos lá. A terceira pergunta hoje, quem vai responder pra gente é o Manuel. O professor? Vamos lá. Eu estava bem motivado e determinado na minha vida de fé. Mas aconteceu uma situação que me machucou muito, por exemplo, um mal-entendido ou um julgamento. E agora eu não tenho mais vontade de fazer nada. O que eu devo fazer? Como que a gente pode resolver isso aí, Manuel? Boa noite a todos, muito obrigado. É um prazer estar em mais um grupo. Manuel, Manuel, acho melhor você cortar o seu vídeo. Oi, Manuel, tenta tirar o seu vídeo. Isso. Eu vou tirar, é porque está demorando um pouquinho aqui, até para responder a tela. Acho que agora melhorou, né? Sim. Beleza? O sinal tá bom, mas eu acho que a frequência aqui é que não tá legal, não tá ajudando. Então, eu quero agradecer mais uma vez, tá? A oportunidade de poder estar ajudando, estar junto com vocês aqui, em mais um tal, ok? Estou aprendendo bastante com cada um. Então, vamos lá. Então, olha só, primeira coisa, primeiro ponto principal assim, na nossa vida de fé é como a gente deve proteger a nossa ligação direta com Deus, com Jesus, né, com os nossos pais. Isso aí tem que estar em primeiro lugar. Como proteger minha ligação direta? Como desenvolver, como fortalecer e como proteger, tá? Como desenvolver? Tem pessoas que desenvolvem bem através da oração, tem pessoas que desenvolvem fazendo trabalho voluntário, tem pessoas que desenvolvem sua ligação com Deus, às vezes dando conferência, ou servindo ou na cozinha, né, ali preparando comida para um seminário, né, para seminaristas, entende? Cada um tem uma maneira pessoal de trabalhar, de dizer, ou como voluntário do TLD, tocando na banda do TLD, tocando na banda lá da sede central, né, como pastor, cada um tem a sua forma de desenvolver e de trabalhar e fortalecer a sua ligação com Deus. Mas proteger essa ligação e essa relação é tão importante quanto desenvolver essa ligação e essa relação. Tem muitas pessoas que desenvolvem, vai trabalhando, vai fortalecendo, só que esqueceram de proteger. E na hora, né, aí eu, por exemplo, eu já conheci pessoas que falou para mim, olha, eu não faço mais parte daquela igreja. Vou falar o nome para não, né, a pessoa chegou para mim e falou, não faço. Eu falei, mas por que você se afastou? Olha, fulano de tal lá, um líder, chegou para mim e falou tal coisa, troquei meu coração, fiquei revoltado e é por causa dele que eu não estou mais lá.
Ou seja, a gente gosta muito de terceirizar a culpa, né? Foi por causa de Deus que eu saí de lá. Foi por causa da figura central, foi por causa de um membro, né? Tive um mau relacionamento com um membro, foi por causa da bênção, eu participei, me preparei tanto tempo, fiz jejum, todas as condições, de repente levei um tapa na cara. Ah, que é isso? Ninguém merece. E a pessoa se afasta, simplesmente ela abandona, porque ela não protegeu, ela não soube separar a sua ligação direta com Deus, com Jesus, com os verdadeiros pais. Ela não soube proteger isso daí, né, de problemas de relacionamento ou com a figura central, ou na bênção, ou na missão pública. Eu conheço pessoas que tinham uma missão tremenda, super importante, mas passou por dificuldades, por turbulência na missão pública, e hoje ela fala para mim, olha, eu saí por causa disso, eu não aguentei. A minha família começou a me acusar, foi isso, foi aquilo, e hoje a pessoa, eu conheço, tenho um contato com vários, né, várias pessoas assim, e ajudo, converso, na medida que elas permitem eu conscientizar cada uma delas, né, mas muitas estão com o coração fechado, justamente por quê? Porque não protegeu essa ligação direta, né, com Deus, com os verdadeiros pais, com Jesus. Então, mais importante do que trabalhar, do que fortalecer, é proteger, saber separar. Tá? Porque dificuldade você vai ter dificuldade na bênção, você vai ter dificuldade em missão pública, você vai ter dificuldade às vezes de relacionamento Caim e Abel, ou figura central, membro, ou com os próprios membros, você vai ter. Isso aí faz parte do treinamento, faz parte do seu amadurecimento, né? Muitas vezes a gente passa por problemas assim, porque Deus ele quer nos treinar para que nós nos capacitemos para fazer algo de diferente dentro do trabalho de Deus. Só que muitas pessoas infelizmente não interpretam de forma positiva isso e simplesmente elas se afastam. E elas se afastam e criticando todo mundo, né? Até Deus leva a punhalada também. Infelizmente é assim. Eu gostaria de complementar. Sim. Pode, é rapidinho. Isso é uma coisa que assim, todo mundo passa, né? Você ter conflito com pessoa, né? Nenhuma pessoa é perfeita. E só que assim, eu penso, a nossa vida, a nossa determinação, a gente não sabe aonde, né, a motivação está enraizada. Eu lembro que a minha figura central, na época do Samuel, né, ele sempre dava esse exemplo, a gente é como um balão, tem uma cordinha, e Satanás ele vai deixando a gente voar, né, vai deixando a gente, vai soltando a gente, e se na nossa vida de fé não tiver tempo para a gente purificar a nossa motivação, que nem mesmo a gente consegue enxergar, algum momento Satanás ele vai puxar a gente, entendeu? Então, muitas vezes, Deus ele tem que utilizar alguém para colocar você numa situação absurda, injusta, e você machucar seu coração, mas naquele momento, você ultrapassar a relação horizontal do ser humano, né, ou aquela pessoa e a posição dela, e purificar sua motivação. Então, muitas vezes, nesse teste, Deus ele não está esperando que você seja recompensado, ou seja perdoado, ou que você perdoe, ou que seja justo ou injusto. Deus, para ele, o mais importante é você purificar sua motivação. Então, isso é uma constante na minha vida, né? E sempre que eu passo por uma situação injusta, eu penso, eu não posso buscar o justo e injusto, porque isso é uma coisa muito rasa, e não é uma coisa que eu posso ofertar para Deus. Olha, Deus, eu fui justo toda a minha vida. Deus, ele quer saber se você cumpriu sua responsabilidade em relação ao seu caráter de amor. Então, isso a gente sempre tem que olhar pra gente, né? Deus, ele tá olhando para dentro de nós. Deus, mais do que esperando uma vitória de justo e injusto, numa relação de figura central, líder com membro, né? Basicamente é isso, a nossa motivação. Então, se você tem uma motivação firme, ancorada em Deus, não importa que você seja colocado dentro de Denbury, você vai jogar a sede para dentro. A sede da Igreja de Unificação vai ser em Denbury. Mesmo que eu fui injustiçado, ainda assim, mesmo que eu viva 3 anos perseguido, ainda assim eu vou manter minha fé e meu amor perante Deus, verdadeiros pais, né? Basicamente isso. Se você me permite também um comentário. Claro, pastor. Eu achei muito interessante quando o Manuel Dantas colocou, né, a questão de que nós atribuímos a culpa, né, das nossas, muitas vezes, de derrotas na nossa vida, atribuímos essa culpa a alguém, a terceiros, né? E, na verdade, cada um de nós tem um curso que nós temos que seguir, nós temos que passar. Então, na nossa vida de fé, em cada atividade que nós realizamos, né, é importante a gente
ter o foco, né, que toda atividade, ela é para mim me separar de Satanás, porque infelizmente Satanás está em nós, na nossa natureza decaída, né? E nós precisamos separar de Satanás. Então, não é as pessoas, é Satanás que está trabalhando em mim. Então, toda atividade, seja restauração material, doação, tocar, cantar, pregar, toda atividade é para separar de Satanás e é para o meu aperfeiçoamento. Eu faço para o meu aperfeiçoamento, né? Então, as derrotas, elas vêm por falta de entendimento. Não existe liberdade na ignorância. E Jesus já disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o estudo do princípio divino, entender certinho qual o ideal de Deus, o que foi a queda e o processo da restauração, que nós temos que voltar para Deus, sem entender isso, não existe restauração, né? E nós não estamos atrás de salvação, nós estamos atrás de perfeição, né? Estamos aqui para nos aperfeiçoar, né? Nem para salvar, né? Porque salvar é fácil, só acreditar em Jesus, eu salvo espiritualmente, né? O nosso é aperfeiçoamento, né? Obrigado, pastor. Leilane, vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, pergunta de número 4 agora, gente. Eu tentei orar e estudar a palavra de Deus sozinho, já que vocês vivem falando que isso é bom, né? Mas não deu muito certo. Eu não senti nada diferente na oração e eu não consegui entender bem o que eu estava lendo. Então eu desisti. Teria algumas dicas para iniciantes para conseguir desenvolver a vida de fé, de oração, estudo da palavra? Luana, você responde essa pergunta para a gente? Opa, agora sim. Então, basicamente, assim, a nossa vida, a gente, de fé, essa parte mais espiritual, né, é como quando a gente começa a nossa vida de fé, é como se a gente fosse um bebezinho, o tamanho do nosso estômago é bem pequenininho, então a gente não aguenta comer muita coisa, a gente tem que tomar o leitinho da mãe, né, então, a nossa vida, assim, principalmente nessa parte espiritual, também é assim, então eu recomendo, assim, se você vai começar agora, primeiro que você faça muita devoção física, sabe? Uma dica, quando eu entrei no CARP, eu tinha 14 anos, a maior devoção que a gente fazia era limpar a sede de cima a baixo, limpar o banheiro todo dia, varrer as escadas e falando, né, por favor, limpa meu espírito. Isso me ajudou muito. Eu tive muita experiência com Deus através do esforço físico, né? Porque primeiro você precisa fazer uma devoção física por um período de tempo. E isso é você mostrar interesse. Eu tenho interesse, eu quero isso, né? Se você simplesmente sentar e esperar receber, e o seu estômago for desse tamanhinho, não vai entrar nada. E se você ainda comer um churrasco, não vai passar pela garganta, você não vai conseguir digerir, você não tem dente ainda. Então, a gente tem que pensar, você tem que se aceitar, você é um bebezinho. Então, você não pode esperar grande coisa e, principalmente, não se compare, né? O mérito da pessoa é outro, o seu mérito também é outro. O fundamento, aliás, né? O fundamento que você tem, o contexto familiar, né? Então, cada um tem seu tempo. E isso, a primeira dica faça devolução física. Se você odeia limpar banheiro, você se determina a limpar 3 vezes aquele banheiro. Se você não gosta de lavar a louça, você faz aquilo mais. Tipo, mas você tem que colocar intenção. Não adianta você simplesmente fazer. Você tem que colocar intenção, um propósito, uma finalidade, né? E depois, então você começa fazendo, exemplo, quando eu era criança, lá em Campo Grande, a gente tinha que ler um parágrafo por dia do princípio divino e fazer 3 venerações. E eu quebrava essa condição e no domingo a tia falava, e aí, quem cumpriu, levanta a mão. E, tipo, quase ninguém cumpria, né? Tipo, porque primeiro você não tem interesse, você não tá buscando, então você é obrigado a fazer, você não sente coração, tipo, você não vê benefício naquilo, né? Então, depois disso, você estabelece um período de tempo. Durante 3 dias, eu vou ler por 7 minutos, mas eu não quero receber nada. Eu quero dar esses 7 minutos para Deus. Eu quero mostrar a minha intenção de que um dia eu quero receber de Deus. Porque para você receber alguma coisa na sua vida de fé, primeiro você tem que ganhar vitória no fundamento de fé. Fazer algo por um período de tempo sem mudar. E isso é difícil, por isso faz um período curto, tipo 3 dias.
E depois você tem que fazer vitória no fundamento e substância. Depois que você vai fazer isso, alguém literalmente vai tentar fazer cócegas na sua natureza decaída. Se você não estiver ciente, né, dos seus pontos fracos, você acaba fracassando, trocando seu coração antes de você fazer a sua condição. Aí no momento que Deus ele quer te dar alguma coisa, você tá inflado, sabe? Tipo, o seu coração tá machucado, você tá pensando em descontar aquilo, e Deus ele queria te preencher, mas você já se preencheu. Então existe uma frase, né, que o endereço de Deus é depois do de Satanás. Então, isso é desde as coisas pequenas, você nem precisa acreditar em Deus para isso acontecer, porque naturalmente vai acontecer isso, é igual a lei da gravidade. Jogou para cima, ela não vai continuar flutuando, ela vai descer, tudo vai ser puxado, né? Então, a gente sempre escuta sobre o fundamento de fé, fundamento de substância, mas eu falo isso de uma forma prática. Primeiro, você tem que fazer devoção física, né? Acabou meu tempo, mas eu vou só concluir aqui. Você faz devoção física mostrando intenção, propósito, sabe? Eu quero mostrar para Deus que eu tenho interesse. Porque assim, imagina, durante a história inteira, Deus, ele deu tudo, mas o ser humano não deu valor. Então, as pessoas que se interessaram em Deus foram as que receberam a vontade de Deus. Então, você também tem que ser essa pessoa. Mesmo que você seja a segunda, terceira, quarta, quinta, 20ª geração, se você não mostrar interesse, você não vai perceber as coisas. É igual eu falo para mim mesma. Se eu estiver cheia, como que Deus pode me preencher? Não vai ter espaço para Deus. Então, você precisa se esvaziar. Esse é o primeiro passo, você se esvazia. E depois você entrega alguma coisa para Deus. Entrega uma coisa todos os dias, mesmo horário, por um tempo. Depois disso, oferta. E não espera receber. E daí vai chegar um momento que você vai ter um encontro com Deus inesperado, porque Deus é o ser que tenta surpreender a gente a cada segundo, mas a gente é insensível, né? A gente não tem sensibilidade. Então, para isso, a gente precisa se esvaziar. E a partir daí, eu comecei a ter minhas experiências e eu nunca esperei receber que alguma coisa fosse grandiosa, mas eu sempre esperei que eu pudesse dar mais. Agora eu dei 20, agora eu quero dar 40, entendeu? E a partir daí, Deus também vai querer te dar mais. E daí você vai poder receber. Basicamente é isso que eu utilizei e estou utilizando até hoje. Obrigado, Luana. Pastor Aldair, Manuel, vocês querem complementar alguma coisa? Boa. Ok, então a gente tem uma última pergunta com o pastor Aldair, novamente. Depois dessa pergunta a gente vai ter um tempo para responder as suas dúvidas no chat, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, não deixe de fazer ela, colocar ela para a gente, ok? Leilane, pode passar a última pergunta? Vamos lá. Quinta e última pergunta. Eu tenho um hobby que não é pecado. Por exemplo, eu gosto de ver uma série, assistir futebol, jogar um videogame, qualquer outro exemplo, né? Mas me toma um certo tempo, né? O que eu poderia estar fazendo? Aliás, em vez de fazer isso, eu poderia estar orando, estudando a palavra. Será que eu devo abrir mão do meu hobby? Deus não fica feliz ao me ver divertindo, né, fazendo essas coisas? Será que existe alguma forma de conciliar minha vida de fé com esse meu hobby? Pastora, daí você pode responder essa pergunta para a gente? Aqui nós podemos observar, né, que está faltando entendimento, né, porque eu não posso trocar o sujeito pelo objeto. Então, Deus, minhas orações, minha vida com Deus, ela é o sujeito. Outras coisas tá aí numa posição de objeto, né? Então, parece que eu estou querendo fugir um pouquinho dessa minha responsabilidade, dessa minha vida com Deus, né? E trocar isso por outras coisas, né? Não que Deus não quer que eu seja feliz, que eu curta o meu hobby, que eu jogue o meu videogame, né? Mas eu acho que nós podemos, então, fazer o tempo na nossa vida, o tempo para tudo, né? O tempo para estudar, o tempo para trabalhar, o tempo para dormir, o tempo, então, para o lazer, mas trocar
as suas devoções, né, a sua vida com Deus for um hobby, né, então está havendo aí uma inversão, né, desse domínio, né, porque a minha vida com Deus, ela é mais importante, né, e nós já sabemos, né, que quando nós investimos no lado espiritual, o lado material, o lado físico, né, ele vai ir muito bem, né? Então, se eu vou fazer as minhas orações, se eu não troco isso pelo lazer, pelo meu hobby, mas eu cumpro a minha responsabilidade, né? É claro que Deus criou os seus filhos, né, para se divertir, como nós já falamos, né, como a própria pergunta está perguntando, né? Mas eu não posso substituir isso, né, pela minha vida com Deus, né? Então, na minha opinião, está faltando um pouco de entendimento, né? Eu tenho que estudar mais o princípio divino, né? O plano original de Deus, né? A Bíblia diz que Deus criou o homem para ser bom, né? Está lá no Gênesis do 4, do 4 até 31, né? Deus criou o homem para ser bom, então a sua imagem e semelhança, né? Então, entender esse propósito. Deus não podia sentir alegria sozinho, né? Por isso, Deus criou o ser humano, seus filhos e filhas, criou o universo. Então, entender esse plano original de Deus, né? Qual é o plano original de Deus? Entender bem as três grandes bênçãos, né? Quando o princípio divino fala, né? Que o homem, na verdade, Deus esperou sentir o caráter e forma através do homem, né? Deus está esperando que o homem realize as três grandes bênçãos, né? Se aperfeiçoa, né? Primeiro, o caráter individual, depois formar a família, enfim, né? Então, parece que a pessoa já quer partir para a terceira bênção, né? Que é o lazer, quer ser feliz, né? Antes de realizar a primeira e a segunda, né? Então, não posso inverter, né? Na verdade, é uma regrinha aí, né? Então, eu não posso inverter isso, querer trocar a minha devoção, a minha vida com Deus, pelo meu lazer, é uma fuga da responsabilidade, né? Estou vendo mais isso como uma fuga mesmo das obrigações, da responsabilidade, trocar o sujeito por objeto, né? Colocando o lazer em primeiro lugar. Então, conheci a igreja, eu tinha 10 anos de idade, 82, né? Isso é 38 anos aqui, né? Então, 38 anos buscando esse aperfeiçoamento, né? Buscando essa aproximação com Deus, buscando tornar essa imagem e semelhança de Deus, porque não é salvação, né? É perfeição, né? Eu vou bater mais uma vez nessa tecla, né? As pessoas estão atrás de salvação na sociedade, né? Mas, no nosso caso, com os verdadeiros pais, né? É perfeição. E quando aquele texto, né, que a Leilane leu lá no início do verdadeiro Pai, né, ele mesmo investiu muita força física na sua oração para ter esse resultado espiritual. Então, aí, se nossos participantes, né, por favor, vamos investir bastante, né? Esse ano de 2020 tem que ser diferente. Nós precisamos ganhar muita vitória, tá bom? Parabenizando o Love Day aí, Jôcela, muito obrigado, Lidane, a todos aqui. Bom? Obrigado, pastor, obrigado pela resposta, né, realmente, né, a questão é do que é sujeito, né, na nossa vida, né, não é porque uma coisa não é errada, não é um pecado, que ela não pode estar atrapalhando você de chegar a algo melhor ainda, né, o nosso sujeito, né, então a gente fala muito que essas coisas, na verdade, podem ser distrações, né. E tem uma frase também que eu gosto bastante, né, que fala que o bom é inimigo do ótimo, né, então às vezes você tá lá, não tô pecando, né, não tô fazendo nada de errado, eu tô me entretendo de uma forma saudável e boa comparada a outras pessoas que poderiam estar fazendo pior, mas a gente tem um pouco essa tendência, a gente se compara com o que a gente podia estar fazendo de pior e não o que a gente podia estar fazendo de melhor, né. É claro que assim, a gente sabe que para os jovens é sempre complicado, né, você abrir mão disso, porque é feito para ser muito interessante, mas justamente por ser algo tão forte para a gente, que se a gente conseguir ofertar isso para buscar Deus, só nisso aí você já está dando um passo muito grande, né, uma oferta, uma forma muito grande de você negar a sua vontade de buscar Deus, né, você priorizar
né, colocar realmente aquilo que é sujeito em primeiro lugar, né. Obrigado, pastor, pela resposta. Pessoal, pelo que estou vendo aqui, a gente não tem nenhuma pergunta ainda no chat. Se alguém quiser complementar alguma coisa que sentiu que faltou, pastor, Manuel, Luana, fique à vontade, tá bom? Eu queria só com relação àquela primeira... De estar complementando também. Pode? Já. Pode falar, Luana. Pode começar, Luana, depois a gente passa para o Manuel. Tá bom, beleza. Assim, eu entendo jovens, eu também sou uma jovem, e assim, o que eu lembro que a verdadeira mãe falou em 2017 pra gente, né? Ela falou assim, vocês têm que ser os melhores, né? O que vocês forem fazer, o caminho que vocês forem tomar, vocês têm que ser os melhores. E desde pequena, meus pais falavam, né? Se você decidir fazer isso, você tem que ser o melhor, porque você tem que ofertar o melhor para os verdadeiros pais. Você é filho dos verdadeiros pais. Então, o que você for fazer, exemplo, eu assisto dorama, né? Aí eu vou lá e dou meu investimento total. Eu assisto muito bem, com muita determinação. E depois disso, a oração tem que ser tão intensa quanto, né? Então, todas as coisas que a gente tem que pensar não é que eu tô fazendo uma coisa que eu fico feliz, que isso é errado, não. Pelo contrário, eu tenho que trazer Deus para minha alegria. Se eu vou jogar futebol, eu quero que Deus, ele jogue futebol comigo, né? A gente, como filhos abençoados, Deus, ele não teve essa oportunidade para viver com a gente. Deus, ele perdeu todo o resto da vida dele na adolescência, adulto, velhice, ele não pôde viver com os seus filhos. Então, tem filhos que tem um aspecto de arte, tem um filho que tem um aspecto mais interno religioso, tem um filho que tem um aspecto mais intelectual, racional, mas, independente disso, se o seu coração for de retornar alegria aos seus pais, então Deus com certeza está com você e está feliz. Porém, existem as metas públicas, né? Tem as suas metas individuais, tem as metas nacionais, tem as metas que os verdadeiros pais colocam para que todos possam alcançar. Então, você tem que colocar prioridades, né? Então, as prioridades maiores, elas vêm primeiro e aí vem chegando até você, né? Então, todas as coisas, se você faz com o propósito de alegrar o coração dos seus pais, então Deus, ele sempre vai poder viver com você. Ele vai poder viver com a Luana de 22 anos, ele vai poder viver com a Luana de 40 anos, né? Deus, o meu Deus, ele tem 22 anos. O Deus do pastor tem a idade dele, né? Então, Deus, ele tem que sim curtir a vida, tem que curtir mesmo, com investimento total, determinação de vida e morte, né? Mas a questão sempre você no fim do dia vai ter alguma coisa para ofertar para Deus em relação às metas que vêm dos verdadeiros pais, as metas nacionais que estão alinhadas, as metas da sua família, que é a tribo, e as suas metas pessoais, né? Todas elas têm que estar alinhadas, porque não existe nenhuma felicidade completa quando você oferta tudo para o público, mas as suas pessoais não forem alcançadas. Você sempre vai sentir um vazio dentro de você. Então, todas elas se complementam, né? Nenhuma que, é a que realmente vale. Não existe isso, não. Todas você tem que cumprir, né? Basicamente isso. Obrigado, Luana. Manuel, você queria falar, né? Já aproveitar, então. Manuel, passa aquele recado. Manuel, só vou pedir para você desligar o seu vídeo. Você pode desligar o seu vídeo, por favor? Para a gente não perder esse momento aí, essas palavras especiais. Testa agora, Manuel. Fala pra gente, vê se tá bom. Manuel, você tá com o microfone desligado, tô vendo aqui. Oi, Manuel. Pronto, agora. Foi? Tá de boa aí? Tá ótimo. Manuel, então passa aquele recado, be the light, seja luz, para o pessoal que está nos assistindo de casa. Beleza. Eu até, inclusive, já até conectei o que eu ia falar com o Be The Light, né? Já como plano B. Então, seja a luz, né? Seja a luz, que é o tema do seminário, né? Do TLD. Então, olha só, ser luz dentro do contexto, né? Que a gente está estudando, que é consistência na vida de fé, né? O que é ser luz? É estar consciente do preço que você tem que pagar. Esteja consciente do preço que você tem que pagar para ser luz para o mundo, para ser luz para as pessoas. Os testes que você vai passar,
as dificuldades, as provações, os desertos, né? Deserto, bom, por que eu estou passando por um deserto? Será que foi uma falha minha? Se foi uma falha que você cometeu e você agora está no deserto, então você vai ter que pagar o preço da indenização, vai ter que pagar o preço para você se restaurar, para você fazer o caminho inverso, né? Então esse é o caráter do seu deserto. Você tem que agora reparar problemas que você, escolhas erradas que você fez. Agora, se você está passando por um deserto de dificuldades e provações, porque Deus quer que você tenha capacidade de tirar outras pessoas do deserto delas, né? Isso aí tem um valor também tremendo. Muitas vezes, eu já escutei pessoas chegar em mim e falar: Manuel, poxa, eu estou passando por um teste, por uma dificuldade, está me atormentando, eu estou chorando, quase todo dia eu choro, eu não sei por que Deus está me castigando tanto. Aí eu falei: será que Deus está te castigando? Ou será que Deus está te treinando para você ter capacidade espiritual, mental, pessoal, para você conseguir tirar outras pessoas lá do fundo do poço? Certo? Se você não cometeu nenhum erro, o seu deserto é para um treinamento, para você tirar a capacidade de inspirar, motivar, tirar outras pessoas do deserto. Então, ser luz é isso. Seja consciente do preço que você vai pagar. Ah, não, eu não quero pagar esse preço. Beleza, você vai pagar o preço também se fizer o caminho inverso. Tudo tem um preço, né? Você fazer o correto tem um preço. Você fazer o errado também tem um preço. Só que fazer o errado tem um preço muito maior. Só que no início ele não cobra, ele não é cobrado esse preço. Você vai de boa na porta larga, né? A porta larga, ela não te cobra um preço no começo, mas vai te cobrar um preço muito alto, muito mais alto do que o preço que você escolheu pagar para se tornar uma pessoa de luz. Então o meu recado é esse, né? Seja luz, mas esteja consciente do preço que você vai pagar para você expandir a sua luz. E com certeza, né, isso vai se repercutir em felicidades, não só para Deus, mas como para você, felicidade verdadeira, né? Como também vai se reverter em felicidade verdadeira para os outros também. Mas se você quiser, você também pode pagar o preço não fazendo nada disso. E aí você vai arcar com as consequências por ter pago o preço, escolher pagar o preço de maneira errada. Obrigado, Manuel. Ótimo recado. Muito bom. Então agora, para a gente concluir esse talk, muito bom, pedir para o pastor Dair fazer uma oração para as pessoas que estão nos assistindo em casa, para os jovens, para os maridos, para as esposas, né, os pais. Pastor, por favor, uma oração para que todos que estão nos assistindo consigam ter essa força espiritual, né, para manter essa consistência, para poder buscar, para se alimentar espiritualmente todos os dias. Então, vamos receber essa oração do pastor Dair, gente. Vamos orar? Vou orar por você. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade. Pai, nessa noite nós estamos aqui encerrando esta sessão, Pai amado, do True Love Day, onde, Senhor, vós tem trabalhado, Pai, tem buscado pessoas para poder estar, Senhor, incentivando, sendo luz para outros. Mas neste momento, nós pedimos, Pai, que todo o vosso amor, toda a vossa graça, toda a vossa bênção alcancem cada lar, cada família, cada jovem, cada pai, cada mãe, cada filho. E que todo, Senhor, possa sentir a vossa unção divina, sentir o vosso tocar, sentir, Pai amado, que vós é um Deus que está presente em nós. Por isso, Pai, eu peço a vós que, através, Senhor, da motivação dessa pessoa, através do esforço dela, da fé dela, vós possa renovar a sua vida, renovar a sua fé, renovar a sua esperança. Nós queremos, Pai amado, nessa noite, Senhor, pedir que vós dê saúde, dê prosperidade, dê felicidade para todos os teus filhos, para toda a família abençoada, toda a segunda geração, todos os nossos irmãos, primeira geração, todos, Pai amado. Que nós possamos vencer a nossa dificuldade, vencer a nossa limitação e possamos, Pai amado, cada vez mais estar nessa busca, né? Alcançando a voz, sentindo que nós estamos aproximando de Ti, Senhor.
Nós queremos agradecer pelos verdadeiros pais do céu da humanidade, pela saúde da verdadeira mãe, por sua vida longa, pela vossa providência que tem que completar com os verdadeiros pais. Nós, do fundo do coração, queremos, a partir de agora, assumir a nossa responsabilidade, ir na linha de frente, fazer o nosso melhor. Por isso, prepare cada um para ser luz, que cada um possa ser luz para outras pessoas. Quero, do fundo do coração, levar e relatar a Ti a nossa reunião, a nossa oração. Relata a voz, assim, meu nome, de Lima de Almeida, que é uma família abençoada, Central Ádio. Ádio. Muito obrigado, pastor Odair. Obrigado, professor Manuel. Obrigado, Luana. Obrigado por aceitarem esse convite, por estar aqui com a gente, né, tratar desse assunto tão importante e levando informação, inspiração para os jovens que estão em casa. Muito obrigado. Obrigado mesmo a todos vocês. Pessoal, agora a gente tem mais um recado bastante importante, algumas apresentações, tá? E depois disso nós vamos ter o Reconnect. Fica com a gente.